seja muito bem-vindo. Você está no canal Lutando pela Família. Eu sou o pastor Sérgio de Paula e eu já quero te convidar a se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você já é inscrito, ative o sininho das notificações para que você não perca absolutamente nada dos nossos vídeos. E também curta, comente, compartilhe, faça com que este trabalho seja visto por mais e mais pessoas para o reino dos céus. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje eu venho falar aqui sobre o que ocorre na mente dos cônjuges que decidem ir embora, que decidem se apartar, repudiar os seus respectivos maridos e esposas. Bom, olha só. Há dois tipos de ação mental. A ação mental que acontece antes do ato, né? Que é justamente preparação para que ele repudie, para que ele vá embora. E há também aquela ação mental que ocorre depois do ato. Ou seja, não tem preparação mental, psicológica, ele simplesmente age por impulso, mas depois ele usa a perversão dos pensamentos para assim justificar suas ações. Bom, vejamos o seguinte: em todos os casos, há duas ações aí ocorrendo. A primeira ação é a ação humana, ou seja, falta de controle de si mesmo, a questão do mau caratismo pessoal de cada indivíduo que faz a coisa errada. Existe o mau caratismo aí, mas existe também uma segunda coisa acontecendo, que é a intervenção maligna. É Satanás trabalhando na mente das pessoas para que as pessoas façam aquilo que é errado, para amplificar o desejo que já existe em cada ser humano, o desejo de fazer o mal. Vem Satanás e dá voz a isso, dá ação, dá condição para o seu marido fazer aquilo que ele pretendia fazer, dá condição para sua esposa seguir os impulsos que existem nela. E aí, então, o pecado se consuma, a coisa realmente acontece. Há duas ações: a ação do homem por si só, que já é maligna por conta da sua natureza caída, e a ação do diabo, causando opressão, ou seja, intensificando os desejos que já são ruins. E tudo isso, tanto a ação humana quanto a ação maligna, ocorre com a permissão de Deus. Não significa que Deus queira, que Deus tenha aquele desejo, que foi aquilo que Deus planejou, mas Deus permite, porque Deus vai usar aquela situação para mudar todo aquilo que o ser humano está vivendo de errado. Bom, vamos lá para a primeira situação. Primeira situação é quando ocorre a preparação, ou seja, a pessoa até está com o desejo de repudiar a família, de viver lá com os estranhos, mas ele está se segurando. Ele está se segurando. E ainda existe nele ali um pensamento de que, nossa, eu não posso fazer isso, a minha família é importante, Deus estabeleceu, isso é plano, projeto de Deus, mas o desejo está ali dentro, está queimando ali dentro dele. E aí, aos pouquinhos, claro, com a ajuda de Satanás, esse desejo vai suplantando tudo aquilo que existe de correto. Ou seja, tudo que a mente já produziu de coisa correta, o desejo ele vai tirando, vai removendo. Porque os pensamentos, de acordo com a palavra de Deus, são obstáculos para todo pecado. Para todo pecado. Se não, vejamos, Adão e Eva tinham ali uma ordem clara divina: não coma do fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. Essa era a ordem divina e era bem simples de entender, bem claro, não é para comer, ponto final. Vem Satanás e diz: olha, não é bem assim, ou seja, a ordem divina era um obstáculo para o desejo humano de comer do fruto, era um obstáculo. Então Satanás sabia que ele precisava remover o obstáculo para que então Adão e Eva comessem do fruto. E o que Satanás usa? Satanás prepara a mente de Eva e consecutivamente de Adão para que então ela venha comer, dizendo: olha, não é bem assim, Deus sabe que você não vai morrer, não.
e Deus sabe que você vai adquirir conhecimento e você vai se tornar como um deles. Então, Satanás mentiu para ela, falou assim, não, a ordem de Deus, ele só disse isso porque ele sabe que vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal e vai ser igual a ele. Então, ele não quer que vocês comam por causa disso, não é porque vocês vão morrer, é porque se vocês comerem, vocês vão se tornar igual a ele. Então, remove aquele obstáculo na mente de Eva. E Eva olha para o fruto, deseja o fruto, e aí, sem obstáculo, o desejo de Eva se tornou pronto para ser consumido, né? Pronto, ela foi lá e comeu. Com os nossos cônjuges acontecem basicamente assim. O marido sabe, né? Principalmente aqueles que estão dentro da igreja, a esposa sabe, aquele que conhece, que tem uma pregação constante ali, dizendo, olha, não pode adulterar, adultério é errado, adultério é pecado, adultério é isso e aquilo. O que acontece? Na mente deles foi posto um obstáculo para não se adulterar. O que Satanás vem e faz? Satanás começa a dizer, olha, não é bem assim. O adultério, ele é errado sim, mas o adultério só é errado em determinadas situações. Veja, por exemplo, você não está feliz. Deus quer a tua felicidade. Seu casamento não anda bem, seu marido está agindo assim, ele já não é mais teu marido, já não tem mais aquilo que pode ser considerado matrimônio entre vocês. Então, Deus sabe que se não tem matrimônio, vocês podem ir adulterar. Aliás, vocês podem ir se envolver com outras pessoas, porque não vai ser adultério. Não vai ser adultério. Para muitos, Satanás vai colocar e vai dizer assim, olha, é adultério, mas se você se separar, dar um tempo ali, não for de imediato, não vai ser adultério, porque afinal de contas, vocês já vão estar separados. E aí está tudo bem, separado não é adultério. Satanás mente e causa a preparação do pecado na mente de cada cônjuge. A preparação para esse pecado. Tá? Esse é o primeiro passo que o ser humano pensa e tem a amplificação, tem a ajuda de Satanás para cometer o pecado. Tem muita gente vivendo isso, tem gente inclusive que busca a restauração do casamento, que está sendo motivado por Satanás para fazer isso. Veja bem, a Bíblia diz, olha, casamento vai até que a morte separe. Vem Satanás e diz, olha, não é bem assim. Porque se vocês já não estão juntos, se vocês já estão divorciados, então não há mais casamento entre vocês. Aí a pessoa começa, é verdade, né? Casamento, eu não poderia adulterar quando a gente estava junto. Mas se a gente já está divorciado, então não é mais adultério, né? E aí a pessoa considera isso e pronto, a mente já está preparada para o pecado. Retirou-se o bloqueio para pecar. Né? A Bíblia diz que a lei é um aio, um freio, nos segura, né? Para que a gente não cometa o pecado. Agora, quando isso é removido, aí o caminho fica aberto, a porteira está aberta ali, só passar. E aí vai o pecado. E aí a Bíblia diz que um abismo chama outro. E aí vai vir uma série de pecados, né? Mas o problema é essa preparação. E isso ocorreu na vida do marido, na vida da esposa, mas também ocorre nas nossas vidas, quando Satanás tenta nos convencer do contrário do que diz a palavra do Senhor. E queridos, não se preocupe. Satanás não vai usar somente a fala dele nos nossos ouvidos. Satanás vai usar pessoas para dizer o contrário para nós. Satanás vai usar pessoas que se dizem cristãs, pessoas que pregam a palavra. Satanás vai usar pastores, pregadores, vai usar todo tipo de pessoa que você possa imaginar. Você veja na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto. Satanás recita a Bíblia para Jesus, tenta enganar Jesus usando a própria palavra de Deus. Então, não se preocupe, Satanás vai usar todos os meios possíveis para dizer para você, olha, não é bem assim, porque essa é a fala de Satanás, contrariar a fala de Jesus. Sempre vai ser assim. Tá? Deus diz, olha, não pode isso, e isso nos serve como um freio, para que a gente não cometa coisas terríveis. Vem Satanás e diz, não é bem assim. E aí nós temos um segundo caso, né? Que é justamente o caso
onde os nossos desejos, eles atropelam e a gente nem lembra da palavra do Senhor, nem para contrariar, nem para qualquer outra coisa. A gente simplesmente faz. Vem o desejo e a gente faz por impulso. Que é naquela situação em que o marido, ele não só pensou em adulterar, como ele foi imediatamente. Adulterou. Achou a menina bonita, foi lá e se envolveu com a menina. Achou o rapaz interessante, foi lá e se envolveu. E daí? E daí agora? Agora vem suas consciências. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Nós temos a lei de Deus empregada na nossa mente, que é a nossa consciência. Então, dentro de nós sabemos aquilo que é certo, aquilo que é errado. A Bíblia vai falar para nós em Romanos capítulo 2 que muitos erram conhecendo a lei e muitos acertam desconhecendo a lei, justamente por suas disposições mentais. E Efésios capítulo 4, versículos 17 e 19 vai dizer: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Percebam o seguinte: há pensamentos em nós e há uma consciência em nós. Há uma consciência. Romanos, capítulo 2, verso 15, vai dizer para nós: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Ou seja, existe dentro de nós a lei moral, né? Existe dentro de nós uma consciência que diz o que é certo, o que é errado. Muitas vezes nós nem ouvimos e já agimos por impulso, que é o caso que viu bonitinho, se interessou e nem pensou, já foi e cometeu o ato em si. Nem passou pela esfera dos pensamentos. Depois que comete, vem aquela culpa, porque a mente vai dizer: olha, o que você fez foi errado. Sistematicamente, o que você fez foi errado. Só que vem Satanás agora e diz: olha, não é bem assim. Não é bem assim. Ou seja, Satanás vem anestesiar a culpa. Satanás vem dizer para você: olha, tudo bem que tinha uma lei, tudo bem que esse é o certo, o errado, mas veja, há situações, há casos e casos. O seu caso, por exemplo, você fez, realmente você foi e dormiu com aquela moça lá. Mas você sabe por que você fez isso? Porque, olha, teu casamento estava difícil, né? Olha, sua esposa já não fazia com você, então é errado, mas você tem essa justificativa, né? A esposa vai dizer: olha, eu fiz errado, meu Deus, eu não devia ter caído nessa tentação. Vem Satanás e coloca um pensamento na mente dela assim: mas claro que você caiu, era impossível você não cair nessa situação, nessa tentação, uma vez que seu marido não te valoriza. Não tem como, você fez, é errado o que você fez, tá certo, você não deveria ter feito, mas veja, tem uma razão para você ter feito. Você não fez simplesmente porque você é uma pessoa má, porque você é uma pessoa que desejou fazer a coisa errada. Não, você foi levado, né? A circunstância gerou isso em você. Veja como Satanás, ele molda os nossos pensamentos ao ponto que a Bíblia diz que a gente perde a sensibilidade. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação. Porque a gente vai removendo os filtros, os freios, aquilo que barra a gente de fazer a coisa errada. A gente vai removendo, a gente vai dizer: não é bem assim. Satanás vem e diz: olha, tem uma justificativa, tem uma razão. Hoje, você que está buscando por restauração de casamento, Satanás vem na tua mente e vai dizer: olha,
É errado você não continuar com o seu marido, você não continuar com a sua esposa e você ir arrumar uma outra pessoa. É errado, não é este o plano de Deus, não é esta a vontade de Deus, mas é uma possibilidade. Porque veja só, não foi escolha sua destruir o casamento, não foi você. Foi o seu marido, foi ele que foi embora, foi a sua esposa que adulterou, foi eles que deram o passo inicial. Então agora não é justo que você viva sozinho. Percebeu a estratégia de Satanás? Corromper e retirar os freios que existem em você, para você fazer a coisa correta, para você frear os teus impulsos de fazer o mal, mas para você fazer a coisa correta. Então perceba, Satanás tem um intuito. Se ele puder preparar o caminho para o pecado, ele prepara. Ele trabalha na sua mente para que você vá fazer o pecado, para que você vá praticar o pecado. Sabe como que ele trabalha, por exemplo? Quando você fica nas redes sociais, né, admirando os corpinhos esculpidos ali, a beleza da moça, do rapaz, quando você começa a dar margem para conversas desavisadas, né? Conversas infrutíferas, você diz, mas não tem nada a ver, é só um bate-papo, somos só amigos, tal. Satanás está preparando o terreno, né? Não tem o pecado ainda, mas ele está preparando o terreno para que o pecado ocorra. E você, como uma pessoa ingênua que você é, né? Só que não, você vai dando margem para Satanás agir. E ele vai sim trabalhando na tua mente, modificando a tua mente, preparando a tua mente assim como preparou a mente do marido. O marido achou que se ele olhasse a foto, era só uma foto, alguém distante, nem vai dar moral para mim, estou bem tranquilo. É isso que acontece com Satanás. Satanás ele não quer te espancar. Satanás quer que você vá para o pecado por livre, espontânea vontade. É isso que Satanás quer. Só que ele trabalha para te influenciar nesse sentido. Você já é meio tortinho, você já é penso para o lado do pecado por causa da sua natureza. Satanás vai fazer o seguinte, você já está assim, Satanás vai fazer assim, opa, você percebe? É isso, é exatamente isso. Satanás fez isso com o teu marido, fez isso com a tua esposa, e Satanás está tentando fazer isso com você. Está tentando fazer isso com você e influenciar a tua mente para que você retire os freios, as proibições divinas, que não são proibições porque Deus te odeia, são proibições porque Deus te ama, porque Deus quer o melhor para você e, consecutivamente, o melhor é o plano de Deus, óbvio. A Bíblia vai dizer para nós lá em Romanos, no capítulo 2, no verso 12, né? Ou 12, 2, perdão, vai dizer, renovai a vossa mente, renove a vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu até achar aqui para a gente falar certinho. Romano 12, 2 diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, a sua mente ela precisa ser renovada. Você sabe por que sua mente precisa ser renovada? Porque ela vai recebendo sujeiras, entulhos. Tem a lei divina já na tua consciência. Só que a sua consciência, conforme você vai vivendo e o mundo te afeta, queridos, não adianta a gente dizer que o mundo não nos afeta. O mundo nos afeta sim, e por isso que há uma ordem divina, por isso que há uma recomendação do apóstolo Paulo dizendo, renove a sua mente, renove, transforme a sua mente, pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Porque a gente vai sendo desgastado pelo entendimento do mundo, a gente vai vivenciando pelo entendimento do mundo. Quer ver uma coisa que acontece, que muda muito a nossa mente? Olha só. Você sabe que é errado. A Bíblia diz lá em Malaquias, no capítulo 2, né, versos 13 a 16, que o que Deus preza é a primeira aliança, né? Aliás, a aliança é a primeira. E é isso que Deus preza. Você sabe, existe isso na sua mente. Mas você sabe o que Satanás vai dizer para você? Satanás vai dizer assim, mas olha,
E não é só Satanás diretamente, é Satanás usando o mundo, usando pessoas em volta de você para dizer, não, não é bem assim. Satanás vai dizer assim, mas você viu aquele casal lá? Olha, aquele casal está em segundo casamento. E olha, já tem um tempo. Olha, eu acho que eles já estão uns 20, 30 anos em segundo casamento. E rapaz, você viu como eles vivem bem? Como eles são felizes? E olha, até fazem a obra de Deus. São pastores, são missionários, pregadores. Olha, são diáconos, diaconisas, estão servindo a ceia para você. Olha, eles estão lá fazendo a obra do Senhor. Eles são exemplos para a sociedade. Você começa a olhar e fala assim, rapaz, não é que o caso a caso realmente existe, né? Deus tem uma regra, mas essa regra não é bem geral, né? Porque olha o caso do fulano, olha, e você começa a analisar. E pronto. Tudo que Satanás quer, que você analise coisas fora da palavra. Pronto, está resolvido. Porque tudo que você vê aí, querido, tudo que você vê, que Satanás vai fazer questão de dar um enfoque especial, são coisas mundanas. São coisas mundanas. Satanás não vai focar você na palavra de Deus, para que você sirva a Deus, não. Satanás vai focar coisas mundanas, terrenas. Muitos não querem ler a Bíblia. Você sabe por que não querem ler a Bíblia? Porque na Bíblia está o conhecimento. E o conhecimento destrói aquilo que Satanás está fazendo. Por isso que a Bíblia vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se conhecer, tem renovação da mente. E se tem renovação da mente, então não tem desculpas para ir pecar e nem desculpa para permanecer no pecado. Você percebe? Então olha só o que está acontecendo com o seu marido hoje. Seu marido hoje sofreu, alguns, né, não todos, mas alguns sofreram ali uma lavagem cerebral de Satanás, intensificando os seus próprios desejos e facilitando com que os desejos pudessem ser executados. E eles foram para o pecado, já com a mente formada para pecar, porque o terreno já estava preparado. Outros foram no impulso, Satanás propiciou ali o pecado e eles nem pensaram e já foram pecar. E quando estavam no pecado, aí Satanás os fez sentir confortável no pecado, removendo ali aquele peso que a consciência moral deles colocava. Então perceba que Satanás usa duas estratégias com os maridos, com as esposas, usou com eles e tenta usar as mesmas estratégias conosco. Por isso nós precisamos blindar a nossa mente e renovar ela todos os dias com a palavra do Senhor. Porque senão ele vai conseguir êxito, assim como conseguiu com os maridos e esposas. Vai conseguir com a gente também. Então tem que blindar a nossa mente. E com relação àqueles que já estão sendo presas de Satanás, nós precisamos orar para que Cristo venha e convença. Por isso aí novamente o trabalhar do Espírito Santo de Deus na mente dos seus maridos e esposas. Convença do pecado, da justiça e do juízo. E aí sim, eles saem da prisão mental que Satanás os encerrou e Deus coloca eles na verdade da palavra do Senhor para viver sim a restauração do casamento, para viver sim a aliança, a primeira aliança que Deus está nela. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz e até o nosso próximo encontro.